Olha só, Lula fala em fracasso coletivo na ONU. Estoura o tempo, o microfone é cortado. Reportagem aqui do Jamil Chat no UOL, ok? Mas antes, inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber as nossas novidades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo na ONU, em Nova York, que o pacto da ONU aprovado neste domingo não é suficiente ainda para lidar com as crises estruturais. Criticou o Conselho de Segurança e a falta de ambição da comunidade internacional em reformar as instituições. O conteúdo de sua fala foi antecipado pelo UOL. Em seu discurso, ele ainda alertou que no atual ritmo o mundo caminha para um fracasso coletivo e que não atingirá metas de redução de fome e pobreza. Mas o brasileiro, que tinha apenas 5 minutos para falar, teve o seu microfone cortado na ONU por passar do tempo. Os dois líderes que o antecederam também sofreram com a limitação do tempo, tiveram de interromper a fala por determinação do presidente da Assembleia Geral da ONU. Lula, porém, continuou a discursar seu microfone até concluir sua mensagem. O brasileiro participou da Cúpula do Futuro, iniciativa da ONU, para tentar resgatar os organismos multilaterais e que foi amplamente esvaziada pela ausência dos principais líderes mundiais e por um documento desidratado de qualquer conteúdo mais contundente. O objetivo era de que o acordo fosse aprovado por consenso, mas de forma inesperada, a delegação russa decidiu apresentar novas exigências e ameaçou bloquear a adoção do Pacto do Futuro. Faltou ousadia, diz Lula. Para Lula, ainda que o acordo sirva de um guia para o futuro, faltou ambição e ousadia. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir, disse. O documento trata de forma inédita temas importantes como a dívida de países em desenvolvimento e a tributação internacional, afirmou, citando avanços como a criação de uma instância de diálogo entre presidentes e líderes de instituições financeiras internacionais que promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. Lula também destacou o avanço de uma governança digital inclusiva que reduza as assimetrias de uma economia baseada em dados e mitigue o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial. Todos esses avanços serão louváveis e significativos, disse. Mas ele deixou claro que isso não é suficiente. Nos falta ambição e ousadia, disse. A crise da governança global requer transformações estruturais. Para ele, a pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentícia e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado, alertou. Lula ainda destacou como a legitimidade do Conselho de Segurança encolhe cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. O presidente também criticou o fato das instituições de Bretton Woods desconsiderarem as prioridades e as necessidades do mundo, o mundo em desenvolvimento, no caso. O Sul global não está representado de forma condizente com o seu atual piso político, econômico e demográfico. Foi nesta parte que o microfone deixou de funcionar. A Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento sustentável, disse o presidente, já sem a transmissão ou tradução. Precisamos de ancoragem e vontade política para mudar, criando hoje o amanhã que queremos. O melhor legado que podemos deixar às gerações futuras é uma governança capaz de responder de forma efetiva aos desafios que persistem e aos que surgirão, completou. Em seu discurso, Lula destacou como, há 20 anos, o processo de reforma já havia sido equivocado. Naquela ocasião, ressaltei nesta tribuna a necessidade de reformas para que a ONU pudesse cumprir seu papel histórico.
Segundo ele, alguns elementos se transformaram em realidade, outras ideias não saíram do papel, lamentou. Para ele, a comunidade internacional tem a responsabilidade de não deixar que avanços possam ser minados. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gênero, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Defendeu o presidente, ainda alertou que tampouco o mundo pode voltar a conviver com ameaças nucleares. É inaceitável regredir ao mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência, disse o presidente Lula. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. Voltar atrás em nosso compromisso é colocar em xeque tudo o que construímos tão arduamente, denunciou. Fracasso coletivo, ele diz. Lula ainda alertou que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos, mas caminham para se tornarem nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo, citando a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza que o Brasil vai anunciar no G20. Redução de emissões é insuficiente. Diante das queimadas no Brasil, sua única referência ao clima foi uma cobrança, principalmente aos países ricos. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa, financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro, disse. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Pacto aprovado, mas esvaziado. O Pacto do Futuro acabou sendo aprovado, mas a manobra por parte de Moscou enfraqueceu seu peso e escancarou a polarização no mundo. O pacto prevê ações para iniciar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, a revisão dos organismos financeiros e o início de um trabalho internacional para regular plataformas digitais e mesmo sobre inteligência artificial. Mas, para diplomatas de diferentes partes do mundo, o texto foi amplamente esvaziado ao longo dos últimos meses. O impasse na sessão final ainda aprofundou o mal-estar. Na terça-feira, Lula ainda abrirá a Assembleia Geral da ONU, quando terá 20 minutos para passar sua mensagem à comunidade internacional. Bom, o que é que Lula disse de errado? Nada, né? A questão climática, que cada vez mais séria no nosso país, e que os imbecis, os ignorantes, não estão nem aí com isso, e você inclua nisso o agronegócio, que atua somente para a exportação, para enriquecer, e nós estamos aí com queimadas e mais queimadas, com destruição ambiental e muito mais. Dê a sua opinião, inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber as nossas novidades.